Bem-vindo ao podcast Real Vida Seguros. Neste espaço trazemos especialistas que explicam de forma simples e sem segurez porque é que os seguros fazem diferença na vida de todos nós. Falamos de proteção, de escolhas do dia-a-dia e da importância de garantir segurança para o futuro, sempre com exemplos reais e conversas acessíveis. Queremos ajudá-lo a perceber melhor o papel dos seguros na sua vida, na da sua família e no seu negócio. No podcast de hoje vamos falar do papel dos mediadores de seguros. Estamos com a Alda Santos. A Alda é a diretora comercial do canal Mediação da Real Vida Seguros, responsável por este canal de distribuição e dos mediadores de seguros. Com um percurso sempre ligado à área comercial e em particular aos canais de distribuição, tem um percurso profissional de 10 anos, já com a Real Vida Seguros. Bem-vinda, Alda. E eu gostava de saber o que é que a traz, qual é o tema que traz aqui ao podcast hoje. Antes de mais, muito obrigada, Inês, por estar aqui, por me terem dado esta oportunidade. Como o tema era livre e deram-me, enfim, liberdade, não é, para fazer esta escolha, isto começou por eu comecei a pensar em algo que estivesse mais relacionado, lá está, exatamente com todo o meu percurso, desde que entrei para a Real Vida Seguros. E na verdade, eu sempre estive inserida no canal Mediação, portanto, a minha interação diária sempre foi com os mediadores. Eu diria que eu sempre passei muito mais, ou durante uma parte da minha vida, e deste meu percurso dentro da Real Vida Seguros, eu estava sempre muito mais tempo com os mediadores do que propriamente com os meus colegas dentro da companhia. Portanto, o meu percurso foi muito natural, até chegar aqui à direção do canal, que muito me orgulha e que para mim é um privilégio, e pensei que nada melhor realmente do que escolher como tema a nossa razão de existir enquanto canal de distribuição e que são os mediadores. Ou seja, no fundo é quem faz a ponte e a ligação com o cliente final e que são determinantes, digamos assim, para este organismo, digamos assim, que é a Real Vida Seguros. Então vamos começar por aqui, que é qual é a importância do mediador junto dos seus clientes? Olha, eu diria que a importância do mediador, e isto muito, fazendo aqui a sensibilização muito diretamente aos clientes, é quando eu estou à procura de uma proteção ou de um seguro específico, eu não posso encarar algo que vai proteger, seja um bem mais material, seja a minha própria vida, não é? Ou a vida das pessoas que me estão próximas, como um bem que eu olho na prateleira de um supermercado e que escolho porque é mais barato, ou porque a embalagem é mais apelativa. Um seguro é muito mais do que isso. E eu só consigo perceber efetivamente qual a abrangência desta cobertura que eu estou a procurar se eu falar com um especialista. E no caso, os especialistas são efetivamente os mediadores de seguros. Obviamente, nós as seguradoras temos o nosso papel aqui, sem dúvida alguma. Agora, um mediador de seguros é quem está mais dotado para perceber quais são as reais necessidades que as pessoas trazem. Isto porque eu costumo dizer isto, quando um mediador de seguros está a fazer perguntas mais pessoais, não é? Mais pessoalizadas, está a perguntar aqui, está-me a fazer questões sobre a minha vida pessoal, a minha vida profissional, os meus gostos, as minhas atividades, digamos assim, extraprofissionais, o meu contexto familiar. Ele não está a ser intrusivo, ele na verdade está a fazer exatamente aquilo que é e que deve ser o seu trabalho, que é perceber a minha realidade, conhecer a minha entidade, a minha verdadeira entidade, e muitas vezes o que acontece é que eu, quando estou a procurar uma cobertura ou um seguro, eu levo uma ideia pré-concebida daquilo que são as minhas necessidades e é um mediador que me vai ajudar a clarificar quais são exatamente as minhas necessidades e aquilo que é mais importante eu proteger. Muitas das vezes nós podemos estar aqui a falar até de um seguro obrigatório, como o seguro automóvel ou algo que para nós é mais familiar na Real Vida Seguros, que é, eu diria que é um pseudo-obrigatório, que é o seguro de vida à habitação, isto porque a verdade é que os bancos, maioritariamente, não é? Quase na generalidade dos casos, para se contrair uma dívida, eu tenho que dar uma das garantias que eu tenho que dar é um seguro de vida, não é? Para cobrir a dívida associada à habitação que eu estou a adquirir. Na verdade,
O que acontece muitas das vezes nestes casos é que eu estou a fazer um seguro obrigatório, não valorizo a componente do seguro, é natural. Eu estou a comprar, digamos assim, eu estou a contratar mais um produto que no fundo não é a parte mais importante do processo. O mais importante é a casa. Depois, atrás da casa, vem efetivamente o contrato de crédito ou as condições com que eu vou adquirir a casa, qual é o custo financeiro que eu vou ter para adquirir essa casa, e eu diria que o seguro, na maioria dos casos, está mesmo no final da linha. E eu própria, é natural que eu como cliente não valorizo muito essa proteção. Mas só está a adquiri-lo por obrigação, entre aspas. Exatamente. Porque assim é necessário. E a nossa experiência o que é que nos diz? Porque isto é o que nos acontece todos os dias, é que muitas das vezes, e às vezes isto já acontece só após a contratação, quando uma pessoa está a falar com o seu mediador de seguros, que até foi o seu mediador de seguros de sempre, percebe que afinal aquele seguro que tem para pagar a dívida da casa pode servir para um bocadinho mais. Percebe, por outro lado, que as coberturas que tem, afinal, são curtas. Eu tenho que ir mais longe, porque afinal eu se calhar tenho aqui riscos, nomeadamente eu faço deslocações profissionais que afinal não estavam cobertas com o seguro que eu tenho, e não são raros os casos em que nós temos muitas das vezes, e nós sabemos que estamos num mercado em que as pessoas olham muito à questão financeira e à questão do prémio que pagam, do preço que pagam para ter, seja um seguro, seja que bem for. O que é certo é que eu diria que isto é diário. Muitas das vezes as pessoas fazem a transferência do seguro, podem iniciar o processo através do preço, mas depois, e aqui é na interação que têm com o mediador de seguros, é que percebem através do mediador que afinal não estavam convenientemente protegidas. Exatamente. E depois não se importam de pagar mais para estarem protegidas. Quando percebem realmente o que é que abrange. Exatamente. E estava a falar um pouco de eu acho que um ponto importante que é o facto de sentirmos às vezes que é intrusivo. As pessoas têm que ter a noção de que quanto mais transparentes nós formos, explicarmos como é que é o nosso cotidiano, se calhar mais fácil será de ser ajustado para nós mesmos, ser quase personalizado o seguro à nossa necessidade, porque se escondermos alguma coisa por sermos mais desconfiados, escondermos entre aspas, se calhar vai nos prejudicar a longo prazo. Mas aqui no caso concreto do seguro de vida habitação, que há pouco mencionou, ainda é comum atribuir-se mais importância ou mais confiança a um profissional bancário que a um consultor de seguros? Eu diria que tradicionalmente foi assim. Nos últimos anos, cada vez mais estamos a desmistificar, digamos assim, essa realidade. O que é facto é que nós assistimos a que cada vez mais as pessoas recorrem a um mediador de seguros, ou seja, vão procurar alternativas, mesmo que até estejam a negociar diretamente com o banco, vão procurar alternativas fora do banco. E isto, tanto no que diz respeito àquilo que é mais o nosso âmbito, que são os seguros de vida, o seguro de vida associado ao crédito de habitação, mas até ao seguro multirriscos, que cobre as paredes da casa. Portanto, as pessoas já estão um bocadinho mais despertas, estão mais preocupadas, no fundo, com a proteção da casa e com a proteção da dívida. Ou seja, já não veem tanto até um seguro multirriscos, mas maioritariamente um seguro de vida à habitação, como algo acoplado só ao crédito e que eu sou obrigada a ter para mostrar o papel ao banco. Portanto, estamos a fazer progressos. Exatamente, sem dúvida alguma. Porque realmente o agente tem feito aqui um papel, eu diria que é importantíssimo, no sentido em que muitas das vezes as pessoas, quando vêm ter com o mediador, não têm a percepção real da cobertura e da abrangência que as coberturas e que as garantias do seu seguro têm. E é aqui que o mediador de seguros tem um papel fundamental, porque ele vai explicar a forma como é que eu posso utilizar a cobertura, ou seja, em que momentos da minha vida é que eu posso utilizar, como é que eu posso utilizar e qual é o papel do mediador durante este percurso. E isto, não há mais nenhum, digamos assim, intermediário nesta relação que o possa fazer. Só mesmo um mediador de seguros. Por isso é que eu costumo dizer, isto aqui já não diz respeito só ao seguro de vida à habitação,
diz respeito a qualquer seguro que estejamos aqui a falar, mas eu diria que, e isto é outra das formas que o agente tem, digamos assim, de se distanciar do papel do intermediário de crédito ou do funcionário do banco, é quando o seguro tem que ser utilizado, e aqui estamos a falar de um seguro de vida, não é? Genericamente, ou na maioria dos casos, ou nunca será utilizado, se tudo correr bem, ou se for utilizado, são em situações mais limite, mas que as pessoas realmente vão precisar, porque vão precisar que a dívida seja paga. E é aqui que o mediador de seguros, mais uma vez, tem um papel fundamental, que é, eu diria que no início do processo, nós, clientes, deveríamos saber logo, de antemão, que eu tenho ali uma pessoa à minha frente que me vai acompanhar em todo este processo. Ou seja, se eu precisar de utilizar, ele sabe como é que eu utilizo, quando é que eu vou utilizar e como é que posso utilizar, e quando eu tiver que utilizar o seguro, eu sei que ele vai estar do meu lado. E essa, para mim, acho que é a missão talvez mais importante e mais nobre que a nossa atividade que tem, e tem a atividade, obviamente, do mediador de seguros. Portanto, podemos dizer que um mediador é como se fosse um melhor amigo. Eu não diria melhor. É mesmo o melhor amigo. Também entra em ação a seguradora, o gestor comercial que a representa. Sim, sem dúvida alguma. Este também é o nosso papel, não é? Nós não estamos ao lado do cliente, essa função é do mediador, que é quem conhece o cliente, nós temos que conhecer e estar com o mediador. E, neste sentido, uma das marcas realmente da Real Vida Seguros tem sido a presença de proximidade, digamos assim, junto do agente. O nosso critério de distribuição enquanto canal comercial de distribuição tem sido realmente o critério geográfico, portanto nós privilegiamos o contato de proximidade. Se for necessário um gestor comercial acompanhar o agente a um cliente, o processo é facilitado se eu estiver próximo. O que é que nós vemos muitas das vezes também em contextos de formações, de ações de formação, sempre que o fazemos presencialmente, até porque hoje em dia é muito comum fazermos à distância através de plataformas digitais, sempre que o fazemos presencialmente, as interações, a partilha de ideias, até a partilha de casos entre as pessoas que estão na formação, até do próprio... Isto pode ser até visto no universo, numa equipa do próprio agente. Existe mais interação entre as pessoas e as pessoas acabam por agarrar muito melhor os conteúdos, digamos assim, do que estando em frente a um computador. E a pandemia, e nomeadamente o pós-pandemia, veio corroborar bastante esta ideia, porque quando nós voltámos finalmente a poder estar mais próximo das pessoas, isso fez toda a diferença. Sentiram essa... Sim, nós sentíamos essa necessidade e os mediadores sentiram bastante essa necessidade. Genericamente, eu diria que sentiram bastante essa necessidade. Portanto, é um bom critério essa parte da geografia. Mas se a maioria de nós não fala o segurês, como é que se constrói aqui uma relação próxima e de confiança entre o cliente e o mediador? Lá está, Inês, porque o cliente... isto é, porque o mediador está para além da apresentação de um produto. Ele não faz só a apresentação de um produto, ele não faz uma venda. Como disse, ele conhece primeiro o cliente e depois adapta. Depois é que vai adaptar. Portanto, ele vai conhecer primeiro a pessoa que tem à sua frente e, sendo o trabalho algo contínuo, digamos assim, sendo uma conversa contínua, o que vai acontecer é que quando ele já afina, digamos assim, o perfil da pessoa que tem à sua frente, ele, em vez de lhe apresentar um seguro ou as condições gerais de um seguro, ele vai-lhe apresentar a proteção que para aquela pessoa faz sentido. E vai-lhe explicar em que situações da vida dela é que essa proteção vai fazer sentido e lhe poderá ser útil. Portanto, é aqui que eu acho que marca a diferença e que o mediador vai conseguir traduzir, lá está, exato, o segurês em senso comum. É um tradutor de segurês. Sem dúvida alguma. Sendo um tópico muito atual, na sua opinião, a tecnologia está a reduzir essa proximidade com os mediadores? O digital está a desumanizar ou mesmo a quebrar esta relação? São dois espaços que existem.
e que coexistem e que não têm que conflituar. E eu acredito muito nisso. Conseguem complementar-se? Sim, sem dúvida alguma. Eu lembro-me aqui de uma frase, aliás, isto era uma letra de uma música que era Video Kill the Radio Star. A tecnologia e o digital não vão matar um mediador de seguros, muito pelo contrário. Que é o que nós assistimos hoje. Muito pelo contrário. Trabalham os dois em conjunto. Eu acho que é assim, obviamente, a inteligência artificial, muito particularmente, pode e deve ser utilizada. O digital, ou sempre que um cliente recorre ao digital, e nós sabemos que isso hoje é vulgaríssimo. Nós temos grande parte dos mediadores que às vezes queixam-se um pouco, e nós percebemos, porque é um bocadinho uma intrusão no seu trabalho, não é? Em que os clientes, quando chegam até ao mediador, já trazem uma panóplia de informação. Lá está, que não quer dizer que seja a melhor informação, mas trazem uma panóplia de informação fruto de pesquisas que foram fazendo e que depois entregam tudo isto ao mediador, em bruto. Se calhar fica mais difícil desconstruir algumas coisas. Pronto, eu acho é que isto depois gera várias oportunidades, não uma, mas muitas oportunidades, que é, em primeiro lugar, a pessoa se calhar esteve ali à procura ou a pesquisar algo muito concreto. Por exemplo, um seguro de vida associado a crédito de habitação. E quando traz ao mediador, traz genericamente, primeiro porque traz uma solução com preço mais barato ou uma solução que acha que aquelas coberturas que ali estão são as que mais se adequam à sua realidade. E aqui é que começam as oportunidades. É quando um mediador, lá está, eu costumo dizer que o mediador é um atleta, digamos assim, de alto rendimento, porque isto é como um cirurgião e como tantas outras profissões, tem que estar sempre a estudar. E nós somos muito culpados, entre aspas, nós as seguradoras, porque ainda somos alguns, temos produtos diferentes, coberturas diferentes, somos criativos e de vez em quando também alteramos aqui as regras do jogo. Querem inovar. Exatamente. E os mediadores têm que estar sempre atualizados. E lá está, eles são, sem dúvida alguma, atletas de altíssimo rendimento e depois, quando estão em presença de uma pessoa que traz muita informação, nomeadamente que é recolhida na via digital, e que lá está, não é que não seja verdadeira ou não seja fidedigna, muitas das vezes não se adequa ao seu caso em particular. E é aqui que eu acho que as oportunidades se geram, porque eu posso responder até àquela necessidade mais imediata, eu, mediador, conseguem responder à necessidade imediata que a pessoa traz e depois, através dessa procura e de outras questões que são feitas e até de algo que é mais valorizado pela pessoa e que se calhar nem valorizou nessa pesquisa inicial, é aí que depois o mediador, para além da solução, digamos assim, em concreto, se calhar vai conseguir ali personalizar e dar respostas a questões e a necessidades que a pessoa já trazia, mas não o tinha de uma forma consciente. Se fosse um agente, Alda, qual seria o seu lema? Olha, eu vou recuperar aqui uma frase que a Presidente da nossa companhia disse não há muito tempo, e estava, portanto, num ambiente em que estava realmente vários mediadores presentes, e que é: sejam relevantes na vida dos vossos clientes. Acho que esse seria o lema. Ser esse melhor amigo que está sempre lá. E já agora adaptar o lema para nós próprios, para as seguradoras. E acho que para a vida em geral, não é? Exatamente. E para concluir, que mensagem deixaria aos seus mediadores? Sejam sempre parte da vida do cliente, acompanhem-nos sempre em toda a jornada, porque isto é como em todas as relações pessoais, só com a continuidade, exatamente, só alimentando é que a relação se fortalece e pode crescer. Sejam uns bons, melhores amigos, não é? Presentes. Obrigada, Alda. Obrigada, Inês.